Hoje pro Vasco só interessa a vitória. Ou será que não? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 4 horas da tarde, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até o Engenhão enfrentar o Botafogo pela última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Uma partida que é fundamental para as pretensões do Vasco no Campeonato Carioca, né? Se o Vasco quer continuar jogando Carioca aí, tem que tentar fazer o resultado hoje, tem que vencer se quiser a classificação sem depender de outros resultados. Eu acho importante, particularmente, a gente conseguir classificar para a final do Carioca, a gente tentar ser campeão do Carioca. Não é um título que eu sonhe, né? Fico sonhando com o Vasco campeão carioca, mas também não sou a favor de abrir mão do campeonato, sabe? Já que estamos disputando, já que é um campeonato assim tão fácil, né? Só pega para valer mesmo, o bicho só pega para valer nas semifinais e nas finais do campeonato. Por que não jogar para valer, tentar ganhar um título aí, que eu já falei outras vezes, teve gente que se irritou, mas para mim é a mais pura verdade, é o título aí mais acessível para o Vasco, né? É o título que o Vasco tem mais chances de ganhar esse ano. Tirando o Carioca aí, o resto, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano se classificar, para mim são campeonatos em que o Vasco tem muito poucas chances de vencer. Campeonato com altas chances de vencer, onde o Vasco é um dos favoritos para vencer, só o Carioca mesmo, então não tem por que abrir mão desse campeonato. E o que o Vasco precisa fazer para conseguir ser campeão carioca, né? Tem dois caminhos aí que o Vasco pode seguir para conseguir levantar a taça do Carioca. Ele pode conseguir a vaga nas finais vencendo a Taça Rio, o campeão da Taça Rio se classifica direto para as finais do Carioca, ou então conseguindo uma alta classificação na tabela geral do Campeonato Carioca. Até o quarto colocado do Carioca pode chegar nas finais da competição direto, sem nem passar pelas semifinais das fases de grupo, pois é, esse é o absurdo que esse regulamento permite. Vou explicar para quem não está ligado ainda. O que diz o regulamento do Campeonato Carioca? Vão para a final do campeonato o vencedor da Taça Guanabara, que no caso é o Flamengo, o vencedor da Taça Rio e mais o primeiro e segundo melhor classificados na tabela geral da competição. Só que, aí está o twist, né? Se esse primeiro e segundo colocado já tiverem conseguido a vaga vencendo um dos turnos, a vaga passa automaticamente para o clube melhor classificado abaixo dele. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. Hoje, a tabela geral do Campeonato Carioca está assim. Em primeiro está o Flamengo, em segundo está o Fluminense, em terceiro está o Botafogo e em quarto está o Vasco. O Flamengo já venceu a Taça Guanabara. Então, automaticamente, apesar dele ser primeiro na classificação geral, a vaga dele vai para o segundo lugar, que é o Fluminense. Vamos supor, então, que o Fluminense vença a Taça Rio. Logo, a vaga do Flamengo, que teria descido para o Fluminense, também não vai, porque o Fluminense já é campeão. Vai para o Botafogo. E a vaga do Fluminense, que ele teria direito como segundo melhor colocado geral, também sai dele, porque ele já foi campeão da Taça Rio nessa minha simulação, né? E vai para o terceiro lugar, é o Botafogo. O Botafogo já pegou a vaga do Flamengo, vai para o quarto lugar, no caso o Vasco. Mesma coisa se o Botafogo for campeão, né, em terceiro lugar. O Flamengo, ele não classifica em primeiro lugar porque ele já foi campeão da Taça Guanabara. O Fluminense classifica já como segundo melhor colocado. O Botafogo se classifica como campeão da Taça Rio. A vaga lá do primeiro colocado vai descendo, vai cair no quarto lugar, que seria o Vasco. Então, meus amigos, a única chance do Vasco não se classificar para as finais da competição, terminando em quarto na classificação geral, é se um time pequeno for campeão da Taça Rio. Se a Portuguesa ou a Cabo Friense, que estão disputando aí ainda uma vaga nas finais da Taça Rio, forem campeões da Taça Rio. É a única possibilidade do Vasco não conseguir se classificar para a final, terminando em quarto lugar. É um regulamento todo feito para os quatro grandes sempre chegarem nas finais do estadual, é claro isso. Só que é mal feito, né? Porque esvazia completamente as finais do turno. E a prova o Vasco pode dar hoje. Pode se classificar para as finais gerais da competição sem não ter disputado nem as finais da Taça Guanabara e nem as finais da Taça Rio. Olha só que absurdo. Mas então vamos lá, vamos pegar a tabela do campeonato aqui e ver o que o Vasco precisa fazer para conseguir chegar na final do estadual. O Vasco está atualmente em primeiro lugar no seu grupo, na Taça Rio, e em quarto lugar na classificação geral do campeonato, que nem eu já falei. Portanto, se o Vasco consegue vencer o Botafogo hoje, ele já está classificado, né? Ninguém consegue ultrapassar ele. Ele vai tanto para a final da Taça Rio, que vai servir só de amistoso, porque ele também já vai estar classificado para as finais,
pela quarta posição que ele conseguiu na tabela geral. Então, se o Vasco vence hoje, não tem nem o que pensar, não tem nem que olhar para a tabela, já está classificado para as finais. Se o Vasco empata ou perde, aí já precisamos dar uma olhada nos outros resultados. Por exemplo, se o Vasco empata o jogo contra o Botafogo, aí ele vai precisar que o Flamengo ou a Cabo Friense, um dos dois, não vença os seus jogos. Se o Vasco perde do Botafogo, ele vai precisar que ou o Flamengo ou a Cabo Friense, um dos dois, perca o seu jogo. Se o Vasco perde e a Cabo Friense ou o Flamengo empata, aí fica com o mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, aí tem que ver no saldo, número de gols feitos, aí já começa a ter que ver lá na tabela qual vai ser o critério de classificação, já fica mais complicado. O ideal, se o Vasco perder, é que o Flamengo ou a Cabo Friense perca. É possível que disso acontecer? Olha, a Cabo Friense, ela joga em casa, ela está brigando por uma classificação ainda, mas ela enfrenta o Fluminense, né? O Fluminense vem bem nesse segundo turno aí, é o líder do seu grupo, e ainda não está matematicamente classificado, né? Está com um pé e meio ali nas semifinais, mas não está matematicamente classificado, vai ter que jogar sério hoje. Então isso traz uma certa segurança de que o Fluminense vá, no mínimo, empatar com a Cabo Friense, né? Eu acredito nisso. Do lado do Flamengo, o Flamengo vai enfrentar a Portuguesa da Ilha, é um jogo de grande contra pequeno, o Flamengo é amplo favorito, mas a Portuguesa, ela está vindo bem aí, está em segundo lugar no grupo dela, né, no outro grupo, o grupo C, e vai vir bem motivada para tentar conseguir uma vaga na semifinal, que vai ser muito importante para a Portuguesa, né? Então, assim, a gente pode esperar eventualmente uma zebra aí. O Flamengo está mais focado na Libertadores agora, já perdeu até a última partida para o Macaé. Não sei se vão vir com time misto, reserva ou não, mas não dá para contar garantido com essa vitória do Flamengo contra a Portuguesa, não. Bom, esse é o caso aí na Taça Rio. Como é que é a nossa situação na classificação geral? Se o Vasco vencer, que eu já falei aqui, garante no mínimo o quarto lugar, está classificado automaticamente, sem depender de outros resultados. Se a gente empata ou perde, o que a gente precisa torcer? A gente precisa torcer para tanto a Portuguesa quanto o Boa Vista não vencerem seus jogos também, certo? Mesmo que a gente empate, mesmo que a gente perca, se a gente perde e a Portuguesa, que está um ponto atrás, empata, a gente empata em número de pontos, mas nós temos mais vitórias, então nos classificamos em quarto lugar. Então, repetindo, se a gente não vencer, se a gente empatar ou perder, para se classificar na tabela geral, a gente vai precisar torcer para tanto a Portuguesa, que enfrenta o Flamengo, quanto o Boa Vista, que enfrenta o Volta Redonda, não vencerem seus jogos. Diante dessas possibilidades aí, o jogo mais complicado é o do Boa Vista, né? Até porque o do Flamengo tem uma situação curiosa aí. O Flamengo enfrenta a Portuguesa. E para a gente ser desclassificado na Taça Rio, a gente precisa que o Flamengo vença. Mas para a gente ser desclassificado pela classificação geral, a gente precisa que a Portuguesa vença. Então a gente está numa situação aí de perde e ganha. Se a gente perder por um lado, a gente ganha pelo outro. Se o Flamengo vence a Portuguesa, ele pode até complicar a nossa classificação na Taça Rio, mas ele facilita a nossa classificação pela pontuação geral. E a mesma coisa vale a Portuguesa, mas vai facilitar pela Taça Rio. Então esse jogo aí é um jogo que a gente nem precisa se preocupar tanto. O jogo mais complicado a gente secar mesmo vai ser o do Boa Vista, né? Porque aí não tem ponto positivo para olhar. Se o Boa Vista vencer, só vai prejudicar a gente, não vai ajudar em nada. E o Boa Vista, entre todas as equipes que a gente tem que ficar monitorando, é o que tem um adversário mais fácil, né? Tudo bem, vai jogar na casa do adversário, jogo de pequeno contra pequeno é sempre meio imprevisível, mas o Boa Vista está indo pegar o Volta Redonda, que está mal na classificação, já não está jogando mais por quase nada, e vai pegar bem motivado. O Boa Vista é uma equipe melhor, já se mostrou melhor que a do Volta Redonda e vai bem mais motivada para esse jogo também. Então, é o jogo mais complicado de secar, é esse aí do Boa Vista contra o Volta Redonda. Isso tudo posto, todas as possibilidades colocadas na mesa aí, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver, é uma possibilidade bem pouco provável de acontecer, porque depende de muitos resultados. Mas que ia ser legal de ver, que ia ser o seguinte: o Vasco empata com o Botafogo, o Flamengo vence a Portuguesa, a Cabo Friense vence o Fluminense e, portanto, os dois ultrapassam o Vasco e eliminam o Vasco da Taça Rio, mas como o Boa Vista não consegue vencer do Volta Redonda, o Vasco se classifica em quarto lugar na pontuação geral. Aí é só acompanhar a Taça Rio de longe, torcendo para nem a Cabo Friense, nem a Portuguesa, caso ela se classifique, né, vai depender do Botafogo lá, para nenhuma dessas duas equipes vencerem a Taça Rio, que a gente vai estar automaticamente na final do estadual. Isso para mim vai ter 2 pontos positivos. Por um lado, a gente vai poupar a equipe, o Vasco vai ter mais um tempo para descansar e treinar o seu time durante as finais da Taça Rio.
E segundo, vai expor esse regulamento ridículo, esse regulamento esdrúxulo, que permite que um clube chegue na final da competição sem ter disputado nem as finais de um turno e nem as finais do outro, né? Quem sabe o Vasco se classificando assim não vai dar um clique na cabeça dos dirigentes, da televisão, dos próprios torcedores, do absurdo que é o regulamento desse Campeonato Carioca, e quem sabe ele não mude aí para o ano que vem. Precisa mudar, na minha opinião, precisa muito mudar, porque essa forma que eles inventaram estragou o Carioca, sabe? Era muito melhor quando era campeão de Taça Guanabara, quando campeão de Taça Rio, jogava a final. Para mim era muito mais interessante, valorizava. Os jogos já eram um pouco valorizados, mas ainda eram um pouco mais valorizados do que hoje, onde o Campeonato Carioca inteiro virou um grande amistosão para as equipes, um grande torneio de pré-temporada. Eu acho que o estadual podia ser um pouco mais que isso. Ah, Felipe, mas você vai torcer para o Vasco empatar o jogo contra o Botafogo? Aí a torcida vai ficar desmotivada. É verdade, é verdade. Um empate hoje contra o Botafogo não vai ajudar aí na autoestima da torcida, na confiança da torcida para esse time. Mas tudo bem também, porque se o Vasco não se classifica para as finais da Taça Rio, o próximo jogo depois de hoje já é contra o Cruzeiro pela Libertadores. Mas vai ser lá no Mineirão, então não tem aquela questão de precisar de uma torcida empolgada, de uma torcida confiante para empurrar o time para cima, né? Precisa sim, os jogadores estarem motivados, os jogadores estarem confiantes, mas aí vai do técnico, da comissão técnica, introjetar essa confiança e esse otimismo nos jogadores, né? Faltou um pouco isso na nossa estreia, né? Um time muito nervoso, muito inseguro. Quem sabe contra o Cruzeiro, espero que contra o Cruzeiro, independente do resultado de hoje, o Vasco se porte um pouco melhor, mas isso é conversa para uma outra preleção, né? Para o jogo de hoje, outras duas coisas interessantes que vale a pena ficar ligado também, são duas novas cartas que entram no baralho vascaíno aí, que vão para a mão do Zé Ricardo, para ele escalar se for da sua vontade. Hoje já vai ser bom para ver o quanto de vontade ele tem de usar essas cartas aí. Uma é o Bruno Silva, o jogador que foi contratado da Ferroviária aí na semana passada, já está regularizado, já pode estrear pelo Vasco. Vamos ver, se ele entra no jogo de hoje aí, se ele pelo menos for relacionado para o jogo de hoje, já mostra aí uma boa vontade do Zé Ricardo com ele, já indica que ele pode vir a ser assim, mesmo que ele não entre. Se ele ficar só no banco, já vai demonstrar isso. Se ele entrar então, demonstra aí que o Zé Ricardo está contando com ele sim, que ele não vai vir só para cobrir um buraco ali e entrar numa eventualidade, que ele vai sim, vai até eventualmente aí, não sei, brigar por uma vaga no time titular, né? Vamos ver. Eu não acredito muito nessa possibilidade, mas vamos ver. E outra carta que volta para o baralho também é o Ricardo Graça, né? Eu vinha defendendo aqui a tese de que o Ricardo, ele parou de ser escalado, né? Na minha opinião, isso aconteceu porque a diretoria falou: Zé Ricardo, afasta o garoto aí, não escala ele, não vamos valorizar ele enquanto ele não renovar o contrato. Pois bem, essa semana o Ricardo Graça teve seu contrato renovado, então, se a minha tese for correta, ele vai voltar a ser selecionado e ele vai voltar a ter chances, porque futebol em campo ele apresentou para brigar por essa vaga de titular aí, né? Vamos ver hoje, com esse empecilho removido, qual vai ser a posição do Zé Ricardo. Se vai escalar ele titular, acredito que não, mas se vai pelo menos colocar ele no banco ali, ele como opção no banco. Se isso acontecer, também significa aí, é uma boa demonstração de que o Zé Ricardo pode voltar com ele para a equipe titular muito em breve. Isso posto, qual deve ser a escalação do Vasco para esse jogo de hoje então? Eu vou apostar na mesma formação que entrou contra a Universidade do Chile aí. O Martin Silva conseguiu adiar um pouco a sua apresentação na seleção uruguaia, então vai a campo hoje, é nosso goleiro número 1. O Pikachu deve continuar na direita. A zaga, para desespero da torcida, deve continuar sendo Paulão e Eraso, e o Henrique continua na esquerda. O meio-campo vai ser formado com De Sábato, o Wellington, Wagner e Evander, e o ataque deve ser formado por Rildo e Riascos. No momento que eu estou gravando isso aqui, a escalação não foi liberada, nem provável escalação. É a minha aposta para o jogo de hoje, é que a formação seja essa. E com essa formação aí, eu vou apostar aqui, vou seguir na minha teoria aqui, é bem difícil, né? A gente já comentou, precisa de 4 resultados para ela encaixar, mas eu vou apostar, se aqui é brincadeira, não vale nada mesmo, que o Vasco empata essa partida, né? Vou falar que empata em 2-2 aí, gols de Rildo e Riascos, e a gente vai conseguir se classificar direto para a final do estadual, sem precisar disputar a Taça Rio. Vai ser lindo se isso acontecer pelos motivos que eu já expliquei aqui.
Beleza, galera? Digam nos comentários qual é a expectativa de vocês pro jogo de hoje, quanto vocês acham que vai ser o placar da partida, se vocês acham que o Vasco se classifica para a Taça Rio, se vocês acham que o Vasco já consegue a classificação pela pontuação geral, se vocês acham que só vai conseguir a classificação num desses dois, em nenhum desses dois, diga nos comentários a opinião de vocês, a conversa continua por lá, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal caso ainda não tenham assinado e de voltar mais tarde, porque se tudo der certo, depois do jogo a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.